eu sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das atividades sobre revisão que eu deixei na última videoaula. Poética. O que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. O que é um poeta? Um homem que trabalha um poema com o suor do seu rosto. Um homem que tem fome como qualquer outro homem. Cassiano Ricardo. Bom, eu iniciei a nossa correção, a nossa atividade, com um poema. Por quê? Porque nós trabalhamos bastante, né, a professora Graça no início, e depois eu dei continuidade a essa parte sobre poema, esse gênero textual, né, porque o poema é um gênero textual. Então, eu deixei algumas atividades falando a respeito do poema. Vamos ver quais são? Número 1. Sobre as diferenças entre a poesia e o poema, estão corretas as seguintes afirmativas. Vamos analisar todas as afirmativas. A poesia, ao contrário do poema, é composta por uma forma estática. A mensagem deve ser elaborada apresentando a mesma quantidade de versos e estrofes. Se nós olharmos bem e prestarmos bem atenção no que foi lido, nós vamos perceber que essa afirmativa está errada. Por quê? Ele fala para nós que a poesia, ao contrário do poema, é composto por uma forma estática. Uma forma estática é uma forma parada de apenas uma forma. A poesia, né, ela é o quê? Ela pode estar em uma imagem, em uma fotografia, em uma música e em um poema. Então, toda poesia eu posso dizer que é um poema. Não é verdade? Não, todo poema eu posso dizer que é uma poesia, o contrário. Mas nem toda poesia é um poema. Por quê? Porque o poema é o gênero textual escrito. E já a poesia pode ser também, além dessa escrita do poema, ela pode ser o quê? Uma fotografia, uma imagem, uma letra de música, ok? Então, essa afirmativa está errada. A poesia pode estar presente em paisagens e objetos, enquanto o poema faz referência ao gênero textual. Correta, porque, como eu disse, a poesia sim pode estar em paisagens e objetos, porque ela é uma arte, ok? Já o poema faz referência ao gênero textual, ou seja, é a poesia escrita, representação da poesia escrita. Então, a número 2 está correta. 3. Não existem diferenças entre a poesia e o poema. Ambas as denominações dizem respeito ao mesmo gênero textual. Existe uma diferença, não existe? Qual é? O poema é a poesia, a representação da poesia escrita. E a poesia é uma arte que pode ser encontrada em fotos, imagens, em músicas, não só no poema escrito, não só na sua escrita. Então, ela está errada. 4. Poesia vem do grego poesis, que pode ser traduzido como atividade de produção artística. Portanto, uma definição mais ampla do que a definição de poema, nome dado aos textos feitos em versos. Correto, tá? Então, a poesia, sim, vem do grego e ela pode ser traduzida como uma atividade de produção artística, porque, como eu falei, a poesia é uma arte e o poema é a escrita dessa arte, tá? Então, a questão correta, letra A, 2 e 4. Em poética, temos 2 versos e 5 estrofes, uma estrofe e 13 versos, 3 estrofes e um verso, 2 estrofes e 2 versos. Vamos ver? Quando eu coloquei aqui esse poema de Cassiano Ricardo, poética, eu coloquei propositalmente. Por quê? Porque aqui eu não tenho divisões de estrofes. Eu tenho apenas uma estrofe. O que é divisões de estrofe? É quando eu tenho uma quantidade de versos numa estrofe, depois mais outras quantidades de versos em outra estrofe. Ela é separada como se fosse por uma linha. Então, neste caso, eu não tenho a separação. Ela é escrita toda junta. Eu tenho apenas uma estrofe. Isso que vai ser estrofe. E o verso
é cada linha que compõe uma estrofe. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. Então, eu tenho 13 versos. Aqui, ó, o último só tem a palavra homem. É um verso? É um verso. Eu posso ter apenas uma palavra no verso, sim, ok? Então, a resposta, letra B, uma estrofe e 13 versos. Número 3. Qual é a figura de linguagem nas frases abaixo? Quando eu pergunto assim, qual é a figura? Então, quer dizer que é uma só, não é verdade? Então, eu tenho 5 frases. As pedras humilham, os confetes festejam, os diários contam segredos, os copos celebram as alegrias, a floresta clama por piedade. Em todas essas frases, o que eu tenho? Uma personificação. Por quê? Vamos relembrar o que é uma personificação? Ou prosopopeia, que é a mesma coisa? Eu tenho uma personificação porque personificação é quando eu atribuo um sentimento a um objeto inanimado, tá? Ou irracional, a um sentimento de um ser humano. Tá? Então, eu tenho um sentimento de ser humano que eu atribuo a esse objeto inanimado. Então, quando diz aqui, ó, as pedras humilham, pedra não humilha. Quem humilha é o quê? Uma pessoa, um ser humano. E a mesma coisa acontece em todas as outras frases. Confetes não festejam, quem festeja são seres humanos. Diários não contam segredos, copos não celebram e a floresta não clama. Então, em todas essas frases eu tenho sentimentos humanos transferidas a um objeto, ok? Então, personificação. 4. Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparações. Letra A. Ele é simplesmente um deus grego. Eu tenho aí uma metáfora porque eu não tenho nenhuma comparação. Ele é bonito como um deus grego. Agora eu tenho uma comparação. Bonito como um deus grego. Tá? Então, aqui a minha comparação se faz pela palavra como. Suas palavras são doces da minha infância. Eu não tenho uma comparação e eu tenho uma metáfora porque as palavras, elas são doces no seu sentido figurado. Elas não são doces de comer, ok? Age como um burro. Como aqui dá o sentido de quê? Comparação, ok? Alguém age como um burro. Aquele homem é burro. Olha a diferença das duas frases. Quando eu digo que aquele homem é um burro, aí sim eu estou usando uma metáfora, porque homem não é um burro animal. Então eu estou fazendo usando a palavra burro com outro sentido. Então eu faço uso aqui da metáfora. Então ficou metáfora, comparação e metáfora. No trecho, dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada de metáfora, metonímia, aliteração ou antítese. Vamos analisar? Dá um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Então, eu tenho o que aqui? Mínimo e máximo é o que? Uma contrariedade, ou seja, uma oposição, um antônimo, mínimo, máximo. Isso, no recurso de uma linguagem, é chamado de antítese, ou seja, contrariedade. Nos versos, bomba atômica que aterra, pomba atônita da paz, pomba, tonta, bomba atômica. A repetição de determinados elementos fônicos em um recurso estilístico denominado de. Olha, quando eu tenho esse recurso, ou eu tenho a sonância ou a aliteração. Se eu tenho repetições de uma consoante no mesmo verso, na mesma estrofe, várias vezes, eu tenho a aliteração. Se eu tenho a repetição de uma vogal, eu tenho a sonância. Nesse caso, eu vou ter uma sonância porque eu tenho uma repetição chamada de encontro vocálico aqui, ó. Por quê? Aqui, ó, bomba, pomba, pomba, bomba atômica, atônita. Eu tenho aqui o encontro vocálico porque quando eu falo bomba, reparem, eu não tenho o som do M, mas sim é como se eu colocasse ali em cima do O um tio, por causa da nasalidade que tem essa palavra. A mesma coisa em pomba, pomba, tonta.
Entenderam? Eu tenho o quê? Uma nasalidade, uma palavra fônica através da nasalidade. Ó, bomba, atômica, pomba, pomba, tonta. Então, eu vou ter uma assonância por causa desse encontro vocálico, que é representado aqui na palavra pelo meu M, mas quando eu falo é representado pelo tio. Se eu falar assim, ó, bomba, quantas letras vocês conseguem escutar o som do B, do O, do B e do A? Não sai o som do M. Diferente se eu falasse Maria, Maria, mel, aí eu tenho o som do M. Tá vendo a diferença? Então eu tenho uma assonância. A seguir são representados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los, atribuindo a variação linguística condizente aos mesmos. Primeira, antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os Jonatas, mesmo sendo rapagões, faziam pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Carlos Drummond de Andrade. Bom, neste pequeno texto eu tenho uma variedade histórica, porque eu tenho palavras aqui que raramente nós ouvimos, como mademoiselles. Antigamente falava-se mademoiselle, hoje senhorita, não é verdade? É mais comum ouvir senhorita para designar a moça do que mademoiselle. E Jonatas, que são rapazes, né? Eu não escuto mais essa palavra. Aliás, eu nem nunca escutei, para dizer a verdade. Então, tem palavras aqui que não fazem mais parte do nosso vocabulário. Por quê? Porque ficou naquela época. Não porque não existe, existe, mas está o quê? Numa época passada, usava-se numa época passada. Não se usa mais com frequência atualmente. Então, quando isso acontece, nós temos o quê? Uma variedade histórica. Vícios na fala. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem melhor. Para pior, pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Qual a variedade que eu tenho aqui? Cultural. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, no final, milho, mió, teia, pior, telhado. Eu tenho uma linguagem mais interiorana, em que se fala mais no interior, tá? Do que nas grandes cidades. Quando isso acontece, eu tenho uma variedade cultural, ou seja, a pessoa nasce naquele lugar, ela aprende e vai falar daquela forma, daquela maneira. Então, eu tenho aí uma variedade cultural. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Aqui eu tenho uma variedade regional, porque logo no início ele me fala, ó, no norte do Paraná. Então, isso acontece naquela região. Tá? Então, eu tenho uma variedade regional. E aí, mano, tá a fim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana. Morou, velho? Aqui eu tenho um texto, um pequeno texto carregado de gírias. E quando isso acontece, eu tenho a variedade social, porque alguns falam, outros não. Alguns falam com mais intensidade, outros com menos intensidade. Aqui é com muita intensidade. Então, quando isso acontece, eu tenho uma variedade social. Eu termino por aqui as minhas correções, né? Espero que todos tenham acertado. Fiquem tranquilos para fazer a prova, volte se for necessário, não marca qualquer uma. Leia e releia novamente. Se você achar que está difícil, vai para uma outra questão e depois você volta, ok? Façam com calma e atenção. Analise cada questão, cada frase. Lembre-se, juntos um caminho certo.